Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 25. Vegire Manoyo Tagre Bhagavatam Adokshagyan Sattvam Vishuddham Kshemaya Kalpanti Yeno Tanniha. Tradução. Anteriormente, todos os grandes sábios prestavam serviços à personalidade de Deus devido à sua existência acima dos três modos da natureza material. Eles o adoravam para livrar-se das condições materiais e, destarte, receber os benefícios últimos. Quem quer que siga essas grandes autoridades também está apto à libertação do mundo material. Om Bhagavata Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Anteriormente, todos os grandes sábios prestavam serviço à personalidade de Deus devido à sua existência acima dos três modos da natureza material. A referência aqui, né, anterior, ela tem uma função também subliminar, porque ela vai, então, nos estimular, vai estimular a nossa inteligência a retroceder num passado remoto, e esse retrocesso ao passado remoto tem uma função didática que é fazer nos lembrar de que nós somos almas, que é um passado remotíssimo da nossa existência, no sentido, vamos dizer, né, retórico, não no sentido retórico, não no sentido metafórico. Tá? Porque sempre que você tem que fazer uma análise de si mesma e se ver como alma, isso é necessário uma garimpagem. Você tem que garimpar, sabe? Você tem que olhar lá para além do ego, para além do personagem, e aí se deparar com o fato inexorável de que, é verdade, tem toda razão, faz todo sentido, eu sou alma. Até porque o meu corpo se dissolve e eu sou eterno, então não faz sentido. Eu não posso ser esse corpo. Então, esse retorno é uma garimpagem psicológica que permite com que a inteligência identifique o ser primordial que ela é, ou seja, alma ou Atma. Tá? Então, aqui os sábios vão dizer, no passado, né? E esse passado, tanto é o passado analógico do ponto de vista histórico, em que a civilização védica, no auge da sua a organização na Terra, nessa nossa Terra aqui, que é uma das colônias cultivadas, assim, os seguidores, os sábios, a cultura védica prevalecia, então as pessoas tinham uma natureza dhármica, que também significa acima dos três modos da natureza, o que quer dizer que elas estavam para além da ignorância, da letargia e da falta de conhecimento prático. Mas eram seres superiores, na sua origem lá na civilização védica ancestral, que ainda existem vestígios, né, arqueológicos, escriturais, dessa ancestralidade. Nós estamos revivendo agora na atualidade, atualizando a interpretação desses conhecimentos para o futuro, que é o destino da humanidade, utilizar esses conhecimentos que são oferecidos para os seres humanos, para que eles consigam levar adiante o propósito da vida humana, que é justamente o de cortar os laços com as celas que as prendem nos renascimentos e mortes. E aí vai mencionar isso daqui. Eles, né, o adoravam para livrar-se das condições materiais. Então, aqui, aparentemente, você tem uma contradição estrutural. Porque se na primeira parte está dizendo que
os sábios prestavam serviço à personalidade de Deus, devido à sua existência acima dos modos da natureza material, e aqui embaixo vai dizer que eles o faziam isso para livrarem-se dos modos da natureza material. Então, se eles estavam acima dos modos da natureza material, como é que eles faziam adoração para livrarem-se desses mesmos modos da natureza material, né? Eu vou contar uma pequena história aqui do nosso mestre espiritual Prabhupada, que uma vez ele deu uma aula, e na aula ele fez o seguinte comentário: o devoto puro jamais cai da sua plataforma de amor por Krishna, de amor por Deus. O devoto puro jamais cai. E aí ele falou isso daí na aula. Depois, momentos depois, terminou a aula, Prabhupada foi diante do altar das deidades de Radha e Krishna, e por um momento de êxtase, né, individual, Prabhupada então chorou, né, e os devotos viram lágrimas descendo dos olhos de Prabhupada. Inclusive, durante a aula, Prabhupada também havia mencionado que os devotos neófitos ou os aprendizes jamais deveriam tecer considerações definitivas acerca do mestre espiritual. Ou seja, que qualquer dúvida que eles tivessem acerca do mestre espiritual, eles deveriam, com gentileza e inteligência devocional, aproximarem-se do mestre espiritual e perguntarem: Gurudeva, por que você fez isso? Qual a explicação daquilo? Os discípulos não deveriam tecer considerações apostas especulativas, porque a mente do mestre espiritual é um satélite que transita em duas realidades, interna e externa. Algumas ações do mestre espiritual podem deixar o discípulo confuso, porque o discípulo vê com olhos configurados para a matéria bariônica, que é a matéria, o que é chamado mundo material. Ao passo que muitas das realizações ou vivências do mestre espiritual, que é o Tama, está relacionado com a configuração interna, que é transcendente. Então, tem essa realidade paralela, simultânea, e ele orientou que os discípulos não tivessem esse ímpeto de julgar o mestre espiritual a partir da lente material que eles tinham até então, mas que eles poderiam se aproximar do guru e perguntar o que estava acontecendo. Era autorizado fazer isso. E aí o discípulo viu Prabhupada chorando, e aí o discípulo pensou que poderia ser por várias coisas, entre elas o êxtase devocional dele. Mas havia algumas dúvidas, então o discípulo que assistiu a aula não quis ficar com essas dúvidas e também aproveitou a oportunidade para ter uma audiência pessoal com Prabhupada, né? Ele aproveitou essa situação. Depois que Prabhupada foi para o quarto dele, esse discípulo foi até Prabhupada e fez a seguinte colocação: Gurudeva, eu tenho uma dúvida aqui no meu coração. Como você disse que o discípulo não deve conjecturar o guru com dúvidas, ele deve aproximar-se do guru quando ele tem uma dúvida acerca da personalidade do guru, aqui estou eu, né, com a minha dúvida. E eu gostaria de dar permissão de expor a minha dúvida para você. E aí ele perguntou: você pode explicar por que você estava chorando diante das deidades? Qual o motivo que te levou a chorar diante delas, do altar? O que se passou no seu coração, na sua mente, que gerou esse efeito sobre você? E Prabhupada disse para ele assim: olha, eu tenho muitos discípulos que são desatentos e ouvem as minhas palavras por um lado, mas eles não têm sistema de segurança, então sai pelo outro e se perde no Akash. Eu não tenho muito tempo. E isso me entristece muito, porque eu me sinto incompetente. E, portanto, o karma que eles geram por serem distraídos recai sobre mim. E eu tenho medo de cair, devido ao karma dos meus discípulos. Então, eu estava aqui diante do Krishna, chorando, implorando que ele tenha compaixão de mim para que eu não caia, porque os meus discípulos são distraídos. Isso gerou
uma nova dúvida na cabeça do discípulo, que perguntou o seguinte: mas você disse que um devoto puro jamais cai, e você é um devoto puro. Então, como que você está orando para Krishna te proteger para que você não caia? Como é essa situação? Como eu posso entender isso daí? E Prabhupada respondeu: é justamente por isso que o devoto puro jamais cai, porque ele jamais subestima os perigos ao redor dele. Ele está sempre se abrigando em Krishna por proteção. E essa qualidade de estar sempre abrigado em Krishna, buscando por proteção, é que o protege de jamais cair. Por isso ele é um devoto puro, porque ele está sempre ligado, a sua mente está sempre conectada com Krishna. Essa é a resposta. Então, os devotos, os sábios, eles jamais são contaminados pela energia material, justamente porque eles estão sempre realizando o Dharma para que isso não aconteça. Então, eles são considerados, né, eles estão considerados acima dos modos da natureza, enquanto eles estão exercendo as suas funções dármicas para esse propósito. O propósito em si já os coloca na posição de livres da contaminação material. Quando o propósito, quando o Dharma é negligenciado, novamente retornam às suas condições de prisioneiros das celas. Por isso o sadhana é tão relevante, para mantê-los fora das celas. Assim como os sábios. Vocês são aprendizes de sábios. Estão aprendendo a integrar a dinastia deles, a se tornarem parte do clã dos sábios. Então, o comportamento deve ser o mais pareado possível, para que vocês se acostumem à natureza e à característica dessa dinastia, que são a dinastia dos seguidores, os representantes védicos, os sábios chamados rishis védicos, ou aqueles que fazem parte da civilização védica. E isso é um treinamento prévio para que vocês, na próxima vida, sejam integrados como cidadãos definitivos da civilização védica, que é como se vocês, por exemplo, né, tivessem sendo, sabe, vamos colocar uma metáfora assim, né, vamos jogar com essa peça aí. Aqui no Brasil nós temos uns bairros aí que são mais, assim, requisitados, né, como bairros nobres ou ricos, como Alphaville, no São Paulo tem o Morumbi, no Rio de Janeiro tem o Leblon e por aí vai, né? Então, para você integrar essa rede, morar nesses ambientes, você precisa de um salário equivalente, que justifique a sua estadia ali. Né? Então, como a pessoa quer morar no Leblon, e Copacabana, ou sei lá, numa Ilhas Maldivas, então ela precisa de recursos financeiros. Então, o que ela vai fazer? Vai fazer um negócio, vai montar uma empresa, vai fazer concurso público, para ganhar o equivalente, para justificar aquela dinâmica ali. Tá? Então, é uma preparação prévia antes de chegar no ponto propriamente dito. No caso de vocês, esse treinamento védico te dá condições de integrar a civilização védica na próxima fase. Agora, essa experiência de integração da civilização védica não acontece só depois que você morre. Tá? Você experimenta a experiência de ser um cidadão da civilização védica agora, ainda em vida, porque você precisa de uma experiência do produto antes de adquiri-lo definitivamente. Senão você não consegue adquirir, porque você sempre vai ficar no plano da fé, da crença, do acreditar. E isso não é suficiente para que você adquira com segurança o produto. Então você precisa necessariamente experimentar o produto antes de adquiri-lo de forma definitiva. Então, você experimenta a liberdade agora, nessa vida. E depois você define, quero isso para mim. É isso que eu quero. Tá? Por isso é que os sábios, aqueles que adoram o Supremo, estão acima dos elementos chamados materiais. Tá? Eles o adoram para livrar-se das condições materiais e destarte, receber o benefício último. Qual é o benefício último? A liberdade das celas. A interrupção dos renascimentos nos corpos preliminares, que são embrionários, ou corpos primitivos, chamados corpos de carbono, que é baseado naquilo que a nomenclatura, né, que os
pensadores naturais chamaram de matéria bariônica, ou que, eventualmente, nós chamamos de mundo real, assim chamado mundo real, que é formatado por matéria bariônica, que é fundamentado num tipo de molécula que é carbono e se dissolve, que é devido à entropia, que é acelerada. Na média humana, 70 a 100 anos, né, que é o que chamamos normalmente de morte. Tá? Quem quer que siga essas grandes autoridades, olha só, prestem bem atenção. Não importa que você nasceu, sabe, em qualquer lugar, não importa o seu background, a família que você veio, não importa se você é homem, mulher, preto, branco, asiático, sabe? Não importa, essas condições externas, elas não são relevantes a partir dessa fase, tá? Você conseguiu, apesar de todas as dificuldades aparentes, chegar até essa fase. Daqui para frente, as suas considerações externas estão neutralizadas. É daqui para frente que conta, tá? E aqui ele está dizendo o seguinte: quem quer que siga essas grandes autoridades, isso inclui você, porque você está aprendendo a seguir os passos dessas grandes autoridades, então você é um aprendiz, e como aprendiz, no futuro você virá a integrar plenamente a comunidade, o clã dos sábios. Então, você é parte integrante dessa comunidade, como na fase de aprendiz. Tá? Quem quer que siga essas grandes autoridades também está apto para a liberação do mundo material, ou seja, é um benefício para aqueles que são aceitos como membros integrantes da civilização védica não nascerem mais em corpos primitivos, porque você precisará de um corpo equivalente para interagir com essa civilização, que é superior. Portanto, corpos cuja estrutura está equivalente a uma condição de vida superior, ou seja, corpos que não têm entropia, isto é, que não morrem. É um treinamento, está em andamento. Não é obrigatório, é só para candidatos interessados. E candidatos interessados não são desatentos, porque a vaga é importante. Ok? Muito bem. Eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, tá? Novamente, a segunda-feira é um dia paradoxal, né? Que é do conflito das almas dos candidatos que normalmente vão ficar na segunda fase, né? Na fase de repescagem ou na fase anterior, que não conseguiram passar da primeira fase. Então, eles costumam odiar a segunda-feira, que é o dia mais perfeito para aqueles que são candidatos elegíveis para compor o quadro do clã, da dinastia, daqueles que serão transferidos para a fase superior, que é a fase pós-humana. Então, os seres divinos são chamados Suryadevas, ou Suras. Surya é o Sol, Suras são aqueles ligados ao Sol. Então, a primeira fase de ascensão é o hábito de ter prazer com o Sol, de conviver com o Sol, de parear com o Sol. Ou seja, acordar pelas manhãs. E não é porque você está fora do Brasil que o sadhana nasceu às 3 horas da tarde, que significa que às 4 da manhã você pode dormir. Está errado, o seu sadhana está incompleto. Você tem que acordar na madrugada e fazer os seus pranayamas, os seus mantras, com o sol nascendo onde você está. Tá bem? Então você tem que ser atento. O sadhana é seu, a vaga é sua. Você está pleiteando uma vaga na civilização védica, ou seja, você não está querendo sair das celas, dos renascimentos. Portanto, o remédio é o sadhana, e o sadhana é com o sol nascente, Surya, sol, tá bem? E isso quer dizer que você está se adaptando ao futuro. Mais uma vez, lembrando que esse futuro ele é experimentado agora, tá? Nenhuma empresa séria, nenhuma empresa responsável e séria, com ética e respeito ao cliente,
esperará que o cliente adquira um produto caro às cegas. O cliente tem direito de experimentar o produto antes de adquiri-lo. O produto é caro. O cliente vai fazer um investimento grande. Ele tem direito de experimentar o produto. Uma empresa séria não vai esperar que o cliente adquira um produto às cegas. O Senhor Supremo, Vishnu, é inteligente. Ele não é irracional. Ele não espera que você adquira essa proposta às cegas. Então, você terá direito a uma experiência prévia. Agora, você só precisa colocar os protocolos que justifiquem que você tem direito a essa experiência prévia. Essa experiência prévia só é disponível para aqueles candidatos elegíveis para a transferência. Então, adapte-se. Vale a pena. As segundas-feiras é um dos elementos que demonstram a seriedade do jogador e o respeito que esse jogador tem ao governo, ou seja, ao controlador supremo. Tá? Então, amar, ou sentir prazer, ou esforçar-se por adaptar-se a estar pareado com o comportamento de seres iluminados, fará com que você passe a amar as segundas-feiras, porque é uma oportunidade e não um castigo. O castigo é para os ignorantes. Para você, aprendiz de sábio, é uma oportunidade. Tá? Muito bem, então, Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.